Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina, você encontra aqui nesse vídeo. É claro, né, que vamos falar de algumas especulações, né, do mercado, vamos falar aqui sobre jogadores que teriam entrado na pauta do Vasco, jogadores que teriam sido oferecidos e também sobre dispensas, porque agora é oficial, a barca do Vasco para a temporada de 2025 começou e hoje 3 jogadores, isso mesmo, 3 jogadores foram liberados, né, pelo Vasco. Eu não vou dizer oficialmente dispensados porque eles vão cumprir o seu contrato, né, até o final da temporada, mas já não vão atuar mais pelo Vasco, tiveram as férias antecipadas, assim podemos dizer, mas numa clara manifestação de que esses jogadores não permanecem aí para a temporada do ano que vem. Bom, depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO, a KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, você sabe, né? O QR Code está na tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você pode fazer as suas apostas esportivas. A rodada do Campeonato Brasileiro já começou e as melhores odds estão lá na KTO. Lembrando que a KTO apoia o jogo responsável, então sempre aposte com responsabilidade. Nada de achar que você vai ficar rico com apostas esportivas, e a KTO é um site para maior de 18 anos. Bom, vamos lá. Vou começar esse vídeo aqui falando sobre beach soccer, porque o Vasco segue invicto na Libertadores de beach soccer, venceu hoje o Santo Antônio do Paraguai por 5-1. O Vasco segue invicto na competição, o Vasco que é o maior campeão da modalidade está em busca do tetracampeonato, né? No futebol de areia, o Vasco vai muito bem, obrigado, né? Segue firme aí em busca de mais um campeonato. O Vasco realmente tem uma equipe muito forte, né, no futebol de areia. Mas o assunto principal do vídeo, é claro, que é futebol de campo. E já começaram as movimentações para a temporada de 2025. E o assunto de agora é barca, porque o Vasco já liberou oficialmente 3 jogadores. 3 jogadores já estão oficialmente fora dos planos do Vasco, tanto para o restante dessa temporada, para os 2 jogos que restam, como também para a temporada de 2025. Galdames, Rojas e Rossi foram liberados até mesmo dos treinamentos. Então as primeiras saídas estão confirmadas. Pensando na temporada de 2025, o Vasco liberou o zagueiro Rojas, o volante Pablo Galdames e o atacante Rossi dos últimos treinamentos dessa temporada. Os 3 jogadores realizaram as atividades normalmente no CT nessa terça-feira, no dia de hoje, mas após o treino eles foram comunicados que não permanecem para a próxima temporada e que não precisam mais retornarem, né, para completar essa temporada. O vínculo dos atletas vão se encerrar no final desse mês e não será renovado, né? Então, o Vasco liberando esses jogadores, já que não vai mais utilizar. E a tendência é que a gente tenha mais algumas liberações, né, até o fim dessa temporada, de jogadores aí que não serão mais utilizados pelo Vasco. Mas a barca começou a zarpar e 3 jogadores oficialmente estão fora do Gigante da Colina. Agora, a gente vai falar aqui sobre o mercado da bola, porque teve goleiro oferecido. Isso mesmo, informação dos companheiros do Na Torcida Vascaínos. O goleiro Luiz Ingolotti foi oferecido ao Vasco nas últimas semanas. Como o goleiro Kehler não vai ficar para 2025, ele retorna ao Internacional, clube que ele pertence, né, estava emprestado ao Vasco, os empresários começaram a sugerir alguns nomes para o Gigante da Colina, e o primeiro que apareceu na mesa do departamento de futebol foi o goleiro argentino, que atualmente defende as cores do Central Córdoba, lá da Argentina. O contrato do jogador se encerra no fim dessa temporada de 2024
então o atleta poderia assinar de graça com qualquer outro clube, e isso é claro que é um chamativo para o Vasco, que está nesse momento em dificuldades financeiras, e ter um jogador de baixo custo, né, ou custo zero, é sempre interessante para o Vasco. Ele tem apenas 24 anos de idade, né, esse goleiro tem apenas 24 anos de idade, foi oferecido, mas ser oferecido não significa, né, que existe negociação ou que o Vasco vai buscar a contratação desse jogador. As informações, inclusive, que a gente tem é que o Vasco pretende, é claro, continuar com o Léo Jardim, que é o seu goleiro titular, o seu principal goleiro, e usar também o Felipe Gabriel, né, que é um goleiro das divisões de base, que frequenta ali convocações da seleção brasileira de base. O Vasco tem muita expectativa em cima desse goleiro. Então acho que o Vasco, enfim, não vai à frente, né, nessa negociação aí com esse arqueiro. Mas fica registrado aqui que foi oferecido ao Gigante da Colina. Um jogador interessante também que surgiu na pauta do Vasco da Gama é o atacante Agustin Canóbio, do Atlético Paranaense. É mais um nome que está na pauta para a temporada de 2025. Agrada demais o departamento de futebol do Gigante da Colina. E a informação dos companheiros do NTCast é que o Vasco pode até formalizar uma proposta pelo Canóbio assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Vale dizer que o Atlético Paranaense deve fazer uma reformulação no seu elenco para a próxima temporada, já que essa temporada do Atlético no ano do centenário foi muito decepcionante, e a tendência é que o Canóbio até seja um dos jogadores a deixar o Atlético, apesar dele ter mercado, ele está cotado para sair do Atlético Paranaense. A relação com a torcida lá está um pouco desgastada. Eu acho o Canóbio um baita de um jogador, seria uma contratação sensacional para o Vasco, né? Sensacional, mas eu acho sinceramente difícil de acontecer. Bom, e para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre a próxima partida, né? Temos duas notícias aqui sobre a próxima partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Primeiro, começando pelo nosso adversário, né? O Atlético Mineiro. A informação é que o Atlético Mineiro não terá nem Paulinho e nem Bernard. Os dois jogadores serão desfalques contra o Vasco da Gama, né? O Paulinho e o Bernard estão fora dessa partida, dois desfalques importantes aí do Galo para esse jogo contra o Vasco da Gama. Já do lado do Vasco, a gente pode ter a novidade de Alex Teixeira no time titular, né? Existe a possibilidade do Teixeira ser titular nessa partida, ele que entrou muito bem, né, no jogo anterior, fez um gol, deu uma assistência, foi eleito o melhor em campo. E temos uma novidade também na lista de relacionado, né? O Souza será relacionado para essa partida contra o Atlético Mineiro. O Souza, que inclusive tinha postado nas redes sociais que estaria num culto, né? Confirmou presença num culto religioso, que seria no mesmo horário, né, do jogo contra o Atlético. Então todo mundo imaginou que ele não seria relacionado para esse jogo, mas o Souza será relacionado e o culto que ele ia participar mudou de data, né? Foi reagendado, exatamente porque o jogador terá o compromisso com o Vasco. Vou ficando por aqui, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.